Vamos lá, Instagram. Me ajuda aí. Vamos lá, distribui pra galera. E vamos começar esse bate-papo. Vamos começar essa live aí. Mais uma conversinha com meu amigo, meu brother de datas. Fala, Jorjão. E aí, meu brother? Como é que estão as coisas aí? Suave? Maneiro? Cara, tava pensando ainda há pouco. Uma semana, né? Uma semana se passou de mansão. Cara, foi muito rápido, velho. Foi muito rápido, cara. E aí já tô em casa hoje, pensando, aplicando todas as coisas que a gente ouviu, que a gente viveu em Recife, né? Durante esses 4 dias aí. Cara, foi muito surreal isso, cara. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague essa experiência que nós tivemos, né? Foi muito top, cara. Mestre Panda é sensacional. E ó, te garanto que tá aplicando tudo o que aprendemos ali, acontece o resultado. Cara, ainda há pouco tava fechando aí umas consultorias e mais alguns alunos online, tudo aplicando as estratégias que o mestre passa. Então, é só executar, irmão. Executa que a parada funciona. Olha aí, rapaz, só a nata. Riut, Jorge Pacheco, só a nata da mansão. E aí, Riut, quebrado, o cara tá treinando força pura aí, meu brother. O cara tá focado. Pegou os ciclinhos lá com o Renan. Essa consultoria aí valeu muito a pena, pai. Muito a pena mesmo. E aí a gente vai bater um papo descontraído aí, maroto. Noite de sabadão. E aí, Lu, boa noite. Galera não apareceu no treino, pegaram falta. Todo mundo pegou falta hoje, amanhã não tem desculpa, viu? Vai todo mundo levar o sarrafo amanhã, 9 horas da manhã. Não quero nem saber, não quero choro. É isso aí, Tim Renan, pode crer, cara. Eu vou até bater um papo com ele também, ó. Pegar umas orientações aí, vamos ver o que dá pra se fazer ainda, né? Às 45 do segundo tempo. É, Lu, o negócio vai ser brabo amanhã. Te prepara, viu? Já trabalha logo esse psicológico aqui, ó. Que vai ser pauleira. Não é isso, galera? A hora. Amanhã vai ser sugação. E aí, Ruth e René, Jorge, como foi aí a semana de vocês? Aplicaram as estratégias aí? Alguma estratégia que a gente pegou em Recife? O que vocês me dizem aí? Não aplicaram nada? Aplicaram e não funcionou? Rapaz, eu também tenho as minhas desconfianças, viu? Que o Rio te quebrou a primeira regra do rolê. Esse cara é ralado, esse cara é demais. Lu, não tem gripe amanhã não, velho. Pode tomar aí uma água com limão e amanhã vai estar tudo certo. Fala, Brenda. Brenda Rocha, rapaz. Amanhã tem treino, hein? Amanhã tem treino. Te prepara. 9 horas da manhã, viu, Brenda? Tu vai entrar junto com a galera aí da Lu. Um treino bônus aí especial pra vocês. Vamos reunir todo o galerão e vamos tocar o sarrafo. Olha aí, rapaz, o Igna entrou. Muito bom, muito bom. Galera, eu tô só esperando aqui o meu convidado especial entrar. Não sei se ele não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas a gente vai levar aqui uma livezinha de 40 minutinhos com algumas trocas de informações para vocês, que é muito importante. Se tiver alguma perguntinha, já pode mandar aqui na caixinha. Manda aí essa live para os amigos, para as amigas, porque foi muito bom ontem, acabou sendo um bate-papo aí bem legal, muito importante e muito atual, né, no momento, porque é muito preciso aí a gente compartilhar as informações. Fale o Wallace, Bruno, boa noite, meu amigo. Tudo certo aí com o senhor? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisinhas aí? Saúde?
muito trabalho. E aí ontem a gente falou sobre a questão da utilização de suplementos, né? Não sei se a galera que tá aí acompanhou a live que ficou salva, mas foi um bate-papo muito legal com o Bruno, que a gente teve ontem às 10h30 da noite. E hoje a gente vai fazer novamente essa live. Se ele não tiver, eu vou fazer aqui e depois a gente vai dar continuidade. Cara, manda um abração, Tucuruí. Ó, Tucuruí. Tem a linha aí, cara, Tucuruí, velho. Muito em breve vou tá dando uma passada aí em Tucuruí, viu, Wallace? Fica atento que a gente pode marcar um treininho aí. Você as corridas, entendeu? Abração aí pra galera de Tucuruí. Muito em breve eu vou estar indo dando uma passada, uma visitada aí no município de vocês. Conhecer Tucuruí é uma cidade que eu nunca visitei. Ah, rapaz, falar dos Danones, é? Calma aí que a gente vai chegar nessa parada dos Danones aí. Então, Wallace, hoje nosso tema ele vai ser mais relacionado aí à questão da prática de exercício físico, com relação à faixa etária, com relação às condições que podem estar sendo praticadas a atividade física, o exercício físico. E aí a gente vai estar direcionando essa temática conforme as pessoas vão relacionando com algumas dúvidas que podem surgir. Por exemplo, ontem surgiu uma pergunta aí que perguntaram com relação à criança, né? Se ela pode praticar exercício físico, em qual momento, qual a idade, se ela pode fazer alguma modalidade específica ou não, e o que o povo acha, né? Então a gente vai explicar um pouco melhor aí para deixar a galera conscientizada. Pamela, olha a Pamela aí, rapaz. Muito boa noite, muito boa noite. Então, ó, se liguem. A caixinha de perguntas está aí, podem fazer. Quem tiver alguma dúvida com relação a essa temática já pode ir mandando, que aí eu vou visualizando aqui e vou procurar responder vocês, certo? Manda aí no aviãozinho essa live, vamos chamar as pessoas para cá, vamos trazer mais amigos, amigas, para estar adquirindo esse conhecimento que é muito importante. E é gratuito, tá, galera? É gratuito. Deixa eu mandar aqui para mais algumas pessoas e amigos. Boa, Lu. Vou fixar aqui. Então vamos lá. Se tiverem me ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Tá com falha? Tá falando da minha imagem? Me dê um feedback aqui. Exercício físico e suas contribuições. Deixa eu colocar. Suas contribuições. Mas eu também é bravo, mas a gente tá aqui. Tô mudando aqui o cenário. Segunda-feira vai ter cenário novo. Vocês vão perceber. Se vocês são observadores, vocês vão perceber que mudança. Principalmente a galera do desafio de 21 dias que tá a todo vapor executando aí os treinos diariamente. Certo? A galera que tá aí, todo dia me acompanhando, tá treinando todo dia comigo, tá percebendo aí o cenário. E aí vai perceber segunda-feira a mudança no cenário. Não é isso? Então, 2 pessoas aqui. Cara, eu não acredito que o Bruno não vai entrar hoje. Esse cara é ralado. Esse cara é ralado. Mas vamos lá. Ontem a gente falou com relação à suplementação, né? A questão da utilização de alguns suplementos, e aí a temática foi direcionada ao uso da creatina. Eu não sei se tem alguém aí que já usou, que usa creatina, se quiser perguntar alguma coisa ou compartilhar a sua vivência, eu vou deixar aberto aí para fazer. Apareceu uma caixinha aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Qual o tipo de exercício para endurecer? Qual tipo de exercício certo para endurecer o quê? Não entendi muito, Lu.
Complementa aí, porque veio cortado, eu acho, a tua pergunta. Completa a frase aí, pra gente poder dar uma resposta aí pra ti. Olha aí, rapaz, o cara entrou, ele demorou, mas ele entrou. Muito bom. Então bora. Vamos embora. Vou esperar a pergunta aí, Lu. Reformula ela pra mim. Completa, na realidade, porque ela é completa. E aí eu vou poder tirar tuas dúvidas também. Tranquilo? Aí, rapaz, o E bonitão. aí, mano, E aí, meu irmão, pe- qual é a situação? peço desculpa aí pelo atraso considerável aí que Relaxa, relaxa. tava fazendo Acontece. tava fazendo Eu, a minha menina dormir. Aí acabei. Ela acabou ah, demorando a pegar no sono e eu me atrasei. rapaz, beleza. Olha aí, ó. Já teve uma contribuição da temática de ontem. Mas aí já Sim, tem algumas perguntinhas e já tem uma temática fechada e eu vou já te situar aqui na live, que ainda está muito perdido. Mas assim, a Amaral Marisol, uma amiga aí, hum, e conheci há um tempo atrás, karateca, atleta de rendimento, acredito eu, fico acompanhando algumas vezes pelas redes sociais. E aí, como eu tinha comentado, que ontem a gente tinha falado muito forte sobre a questão do uso de alguns suplementos, e aí a gente acabou enfatizando muito na questão da creatina, né? sim. E aí ela acabou de falar aqui do relato dela. Eu perguntei se alguém tinha alguma pergunta, eu falei se alguém tinha alguma pergunta para realizar com relação ao uso da creatina, e ela falou que ela geralmente toma creatina em jejum antes do café. Cara, ao meu ver, eu vou falar minha opinião, depois se o Bruno quiser complementar com alguma coisa aí, ele pode pegar a palavra aí e fazer a contribuição. Tudo que a gente vai falar aqui, ela é de forma para contribuir na evolução e no avanço de vocês em determinados aspectos aí, tá? Correto. Mas o uso da creatina, para mim, eu vejo que ela não tem uma regra, assim pode-se dizer, para ser utilizada, né? Então, geralmente tem pessoas que usam logo após o café da manhã, antes do café da manhã, após o almoço, até mesmo antes do treino, como pré-treino, ou após o treino. Então, em qualquer dessas situações, pode estar sendo benéfico. Porém, a gente tem que enfatizar aqui muito na questão da absorção dessa substância pelo teu organismo. Então, por exemplo, se você vai fazer um treino de alta intensidade, é melhor fazer a utilização dessa substância pelo período da manhã, de preferência em jejum, muitas das vezes, porque o teu organismo está ali, ele está, como posso dizer, em estado de alerta, prontamente para captar a primeira fonte de energia que você estiver ingerindo ali para dentro do seu organismo. Então a creatina ela pode estar sendo utilizada dessas formas aí, como eu acabei de falar, mas eu acredito que para ter um melhor desempenho dela ao longo do dia, no seu dia a dia, na sua rotina, fazendo a utilização logo ao acordar, né? Então, ao meu ver, e pelo que eu já estudei, né, também, eu acredito Sim. muito nessa situação aí, né? Se o Bruno quiser complementar aí com alguma coisa, e aí a gente vai voltar para o tema central. Bom, sobre a creatina, é um dos suplementos onde tem comprovada a eficácia de praticamente 90%. É aquela suplementação onde todo mundo conseguiu realmente copiar, né? Essa, essa proteína que a gente produz, né? A creatina fosfato. Agora, sobre Exato. a ingestão da creatina, eu uso creatina geralmente pós-treino. Eu digo por quê. Seria a forma mais indicada, acho eu, essa é a minha opinião, para Uhum. quem é praticante de musculação. Porque Sim, a gente realmente precisa, quem pratica musculação, precisa de queratina principalmente pós-treino, porque com, de repente, o volume de treinos, exercícios, né, que esse é o objetivo, a gente consegue zerar a adenosina trifosfato e só sobra a creatina dentro
da musculatura com capacidade de contração. Então, um objetivo de um treino eficaz seria praticamente esgotar essa quantidade de creatina dentro da musculatura, dentro da corrente sanguínea. Então, a gente só usaria creatina pós-treino. É a única justificativa para a musculação o uso de creatina. Por quê? Depois que acontece tudo isso, há toda essa quebra de creatina na contração muscular, a gente tem até 6 horas para poder fazer a ingestão de creatina por causa da síntese proteica, né, para poder absorver aquilo ali. Isso falando, se tratando de musculação. A meu ver, você utilizaria melhor, né, serviria melhor para você que pratica musculação o uso da creatina nesses horários. Nesse horário não. Nesse horário, independentemente de qual o horário você treina, mas pós-treino. Agora, para as outras práticas de atividade física, a gente sabe que a creatina auxilia muito, né, no reforço de potência e força muscular, né? É à toa que a gente tenta fazer a reposição o mais rápida possível utilizando creatina. Já para os outros Gente que faz esportes, até aquela questão chamada de saturação, né? Acredito que seja isso. tem gente que satura. E aí faz o uso ao longo do dia, várias quantidades, né? É isso. Geralmente o pessoal que treina força, né, basismo, powerlifter, eles geralmente fazem a saturação, porque o objetivo deles não é hipertrofia, é força, né? Então eles precisam ter cada vez mais força para carregar mais peso, eles não fazem tantas repetições, então eles saturam demais a creatina e vão fazer grande ingestão para na hora do treino não conseguirem, não precisarem gastar toda a creatina, para estar sempre forte ali, para poder fazer um treino super pesado. E o powerlifting é uma outra variação de esportes. E falando de esporte de corrida, também de potência, ciclismo e maratonas e tudo, aí ele já faz uma questão, que eu digo, uma questão de ingestão da creatina, como tu disse, ele pode encaixar antes do treino, em jejum, ele é uma preparação para esse treinamento praticamente aeróbico alático, né? Onde tu queime oxigênio muscular e precise da administração da creatina a longo prazo. Aí isso é interessante botar para dentro mesmo logo pela manhã, para o corpo ir consumindo cada vez mais devagar e trazendo um reforço para aguentar esse treino longo, de não tanta intensidade, mas longo em questão de duração. Assim. Também a minha opinião. Sim, perfeito, show de bola. Muito bom. É isso aí. E ela falou que ela faz de 2 a 3 treinos ao longo do dia, né? Então, é muito interessante essa questão da utilização aí. Além de associar com o uso das proteínas também, né? Fazer uma boa absorção de quantidade significante de proteína para que tenha aí a ressíntese muscular, né? Para não ficar num déficit aí e tenha a perda de massa magra. E aí, voltando para nossa temática, como está fixada aí, a gente vai falar hoje com relação ao exercício físico e suas contribuições. E aí eu vi umas paradinhas aí muito interessantes que tu tens postado, e a gente sempre compartilha também desse pensamento. E aí eu estava falando ainda há pouco para a galera que chegou aí, que a gente vai comentar muito com relação à questão da prática de exercício físico. Por exemplo, com que idade começar, o que começar a fazer, o que não pode fazer, né? Então a gente vai trocar essa ideia hoje nessa linha de raciocínio aí. Sim. E aí eu deixo contigo essa parte inicial e depois a gente vai ajustando os parafusos aqui. Falando com a idade, muito né? curioso com a relação da idade, com criança, o que pode. Já teve pergunta aqui, o que pode treinar e tal. E aí depois eu quero complementar com a pergunta da Lu aqui, pra gente não perder muito a linha de raciocínio. E aí até seguir também a questão da creatina aí, que ela fez uma perguntinha aqui que é bem legal. Ela Beleza. quer saber qual tipo de exercício que é para endurecer o que tá mole. Depois a gente pode responder já no final aí, quando a gente chegar na conclusão dessa temática aí. Tranquilo. Bom,
a respeito da musculação para crianças, assim, as idades iniciais, tem sempre um mito a respeito, né? Sobre se começar a fazer musculação cedo, não cresce e vai É ficar, punk vai mesmo. ficar entroncadinho. Bom, eu comecei a fazer musculação, eu contei ontem um pouquinho da história do porquê. Por volta de 12 anos de idade eu tinha, e quando eu era pequeno, criança, eu tive um crescimento muito elevado na questão da altura, né? Na questão longilínea. E vocês espantem-se quando eu vou dizer que com 12 anos eu tinha 1,79 m. E Bom, muitos achavam, tu teve um crescimento acelerado, não cresce mais que isso, até porque meus pais não são altos, né? Ambos têm 1,68 m de altura, acho eu, mas é nessa faixa. Então eu comecei a treinar com 12 anos. Foi a última medida que eu tive. Quando eu completei 18 anos, na musculação, para aí já tinha um tempinho, né? Eu já estava com 1,82 mais ou menos. qual é E a tua segui. altura atualmente? Bom, atualmente, devido a uma patologia articular, eu perdi 3 centímetros de Já altura. reduziu, né? Então, hoje eu tenho 1,82, mas eu já cheguei a ter 1,85. Ou seja, Beleza. comecei com 12 anos, 18 anos eu era para ir 5 centímetros mais alto do que diziam que eu poderia ser e poderia chegar a ter, né? Então, com 20 anos, aí já estava com 1,85 m mais ou menos. Então, sou uma prova viva de que realmente isso é um mito, porque a atividade física, como eu comentei em alguns posts meus, ele é importante para qualquer idade. A máquina corpo humano, ela trabalha desde que a gente sai da barriga da mãe e continua trabalhando até a hora que a gente tem que partir para ir contra Deus. Então, a atividade física entra como uma manutenção dessa máquina, te trazendo mais longevidade. E então, o que acontece? Muitos estudiosos e artigos comprovam isso. Indica-se a musculação a partir dos 12 anos de idade. Mas por quê? Ainda agora não tinha problema, e agora tem 12 a partir dos 12. Porque Ciência. quem já praticou atividade física aqui, musculação, vamos falar da musculação. Quem já praticou musculação, pelo menos uma semana que seja, eu acho que todo mundo aqui, algumas pessoas praticam, outros já Tem alguém que nunca praticaram. praticou musculação aí? Comenta aí, bora ver. Se tem alguém que nunca fez musculação. Então eu acredito que 90% aqui já pelo menos deve ter passado por uma sala de musculação. Sabe que para uma boa execução dos exercícios precisa-se, sobretudo, de uma boa concentração. Então, os estudos dizem que a criança, né, só começa a entender o que significa concentração a partir dos 12 anos, da pré-adolescência. Então, Exato. a musculação seria mais eficaz a nível particular a partir dos 12 anos. Só que antes disso, existem, e nós dois somos exemplo disso, profissionais da área de educação física, onde a gente consegue manipular o objetivo de uma criança, sim, a partir do falar, a partir do nascer, a partir do andar, e daí por diante, para um treinamento mais específico, como eu coloquei antes. Mandaram uma mensagem pro tia aí, ó. Tá vendo aí? Vi. Olha aí. Pois é, então. Então, Cara é bom, velho. abaixo dos 12 anos, a musculação para criança tem que entrar numa parte mais lúdica. E Exatamente, isso que eu ia então, falar. exatamente. Então, é por isso que é importante ter um bom acompanhamento, né, profissional, com um profissional da área, porque ele vai introduzir a musculação e os benefícios da mesma nessa criança de uma forma mais lúdica.
a minha menina aqui, de vez em quando, 3 vezes por semana, eu brinco. Bora treinar. Quer ver quem ganha? Bora fazer uns 30 agachamentos. Vou fazer 30 saltos aqui. É, E já tá ensinando, né? de uma certa forma, ela tem 6 anos, de uma certa forma ela já está praticando ali uma atividade física, né? A musculação, Já, assim, já com é, pesos já é, livres, já é a musculação propriamente dita. a musculação propriamente dita, com movimentos básicos, de uma forma lúdica e com o próprio peso do corpo. Não preciso colocar sobrecarga. Ela não quer Querendo ou hipertrofia não, agora, né? Ela não precisa de querendo, hipertrofia agora. vamos gerar uma inquietação aqui. Querendo ou não, todo mundo aqui, temos seis pessoas, querendo ou não, todo mundo aqui faz musculação todo dia. Quer saber como? Bora ver se a galera vai saber. É, Todo vai dia, lá. todo dia, todo mundo vai ao banheiro, não é? Já entendeu o que eu quero falar? Onde eu Exato. quero chegar? Então todo mundo todo dia faz musculação, propriamente dita. Por quê? Quem é que vai no banheiro aí, vai fazer suas necessidades e não senta, não agacha para sentar no vaso sanitário, por exemplo? Ou agacha para Isso sentar no já sofá da é, sala. isso já é um agachamento. Então você já está fazendo musculação e você nem sabia disso. Exatamente. Mas É continue aí, é a meu. musculação nos seus movimentos mais básicos, né? Na sua raiz e tudo. Pois é, então, resumindo, é isso. Já que eu quero longevidade, já que eu conheço a importância da. Peraí, deixa eu ler. Sabes quem. Ei, Central do Poiares. Jogar nada de bola. Rapaz. Sai daí, cara. Esse teu Só futebol, tô mostrando esse mesmo. teu futebol cansado aí. Abraço, mas um abraço. Então, como conheço a importância da musculação a longo prazo, então por que não começar o mais cedo possível, né? Então, é uma obrigação, como um bom entendedor dos benefícios da musculação, trazer isso para minha família, pelo menos agora, mas de uma forma mais lúdica. Lá na frente a gente sabe, né, casa de ferreiro espeto de pau, quando ela É, tiver seus pensamentos que ela decidir odiar a musculação, é uma opinião dela. Mas enquanto ainda posso mandar nela, mesmo que ludicamente agora, eu consigo implantar um treinamento aí de qualidade mais lúdico, para que ela consiga ter saúde e longevidade desde agora, desde pequena. perfeito, show de bola. E aí entra essa questão mesmo, o treino, independente de qual seja o tipo de treino, se for musculação, se for treinamento funcional, se Isso, for exato. crossfit, se for balé, se for futebol, a ênfase ali, até essa faixa etária aí dos 12 anos, é totalmente lúdica, aonde vai acontecer o quê? O processo de aprendizado motor, aprendizado da consciência corporal, aprendizado das contrações das fibras musculares, ou seja, nada é tão específico nessa faixa etária quanto é a partir dos 12 anos acima de idade, né? Então a gente não precisa, nem tem a necessidade, por exemplo, de chegar, pegar, botar a criança lá na sala de musculação, por exemplo, e mandar ela executar o exercício com a mesma perfeição que nós adultos poderíamos estar executando. Jamais. Até porque vai saber se a criança tem a perfeita coordenação motora trabalhada, vai saber se ela tem a questão da Exatamente. consciência corporal. Então, nesse período aí, é o que a gente enfatiza muito, são esses aspectos. Aprendizado motor, principalmente, e a questão da consciência corporal, porque nessa faixa etária aí que a criança tem o maior aprendizado. Após isso Exato. daí, é só a questão do refinamento, vamos dizer assim, o refinamento das habilidades que já tiveram sido trabalhadas anteriormente, né? Então, é aquela questão, como o Bruno falou, de a questão aí da criança ir para musculação e que não vai crescer e tudo mais, vai ficar baixinho. Isso daí é um mito que está cada vez ficando por terra, cada vez mais. E ainda assim existem pessoas que preferem acreditar, quando É, não sabem que isso é uma simples implicância de um fator genético que está aí na sua família, né? Então, exato. por exemplo, como o Bruno falou, os pais dele, mãe e pai, têm um pouco mais aí de 1,60 m. E ele tinha aí até um certo momento 1,85 m. E aí surge Isso. a pergunta, de onde foi que o Bruno tirou esses 1,85 m?
se a mãe dele e o pai dele acabou de falar que não tinha uma estatura tão alta. Pode ter Exatamente. sido que em algum momento da vida dele, algum tio, algum avô, algum parente por parte da mãe ou por parte de pai, teve sim uma genética que favorecia a questão da altura um pouco maior, e aí essa herança acabou sendo herdada. Da mesma forma como as doenças acabam sendo também herdadas de pessoa para pessoa, de geração a geração. Então Exato. isso é muito a ver com a questão genética. Se a pessoa tem a genética para ser alta, ela vai ser alta. Não vai ser a musculação que vai fazer com que ela não cresça. Se a pessoa tem uma genética para ser baixa, de estrutura baixa, ela vai ser baixa. Não vai ter a natação, porque a pessoa diz, ah, vou botar meu filho para fazer natação Às porque vezes o ele vai médico, né, mano? crescer. Às vezes a criança tá com uma estatura baixa ali, leva no médico, pediatra, o médico diz, ah, olha, põe para fazer natação, natação vai fazer crescer. Ah, põe no basquete. Ah, põe no vôlei. É, Aí acha que o povo que tá no vôlei, no basquete, cresceram jogando isso. Jogando basquete, jogando vôlei. Isso não existe. Já, ah, é um exatamente a grande... individualidade biológica. Exato. Se tu for olhar, tá, isso acontece. Como aconteceu, de repente, comigo, né? Mas acontece, o mais óbvio é que a família desse atleta de 13 anos que já está acima da média, a família dele é toda alta, ou pelo menos o pai é muito alto em relação à mãe, ou vice-versa, ou ambos são altos. E o que Uhum, leva eles a ser acima da média. E com certeza ele não se exato. encaixava ali na paixão de todo brasileiro, que é futebol. O que ele foi fazer? Jogar vôlei. Mas isso não significa que a criança sendo baixa, eu botar ela no vôlei, Foi a ela modalidade, vai né? crescer. Isso é individualidade da própria modalidade. O voleibol, cada vez mais, está cada vez mais alto. Antes a gente ainda via algumas pessoas de estatura baixa no vôlei, baixa em relação ao voleibol. Hoje em dia, A média, né? A é, média geralmente é alta. o A gente povo tem aí até tá tudo uma. para cima de. O povo tá tudo acima de Olha aí, 2 ó, não metros de altura. Bota sei um se alguém tu de viu 2 quem metros foi de que altura para entrou jogar aí, ó. futebol. Não sei se tu viu quem entrou aí, ó. Thalisson. O Ah, Thales. O Thales Thalisson. tem autoridade pra falar disso daí, ó. Thalisson, eu Parceirão da época de tava perto da minha faculdade. casa hoje, Thalisson. Eu tava num torneio aí amador de voleibol aí, numa praça, te vi. Lá sorte boa que eu não decidi passar com o carro por cima de ti hoje. Abraço. O que eu tava querendo dizer também, além disso, né, sobre essas individualidades, né, porque é muito difícil colocar uma criança baixa no voleibol e ela ter sucesso. Acontece, tá? E ela tem São raros os um casos, né? determinado destaque. Ou botar alguém baixo no basquetebol e ela tem um determinado destaque, né? São raros. Por quê? É como se fosse a atividade que escolhesse a pessoa hoje. Do baixo, na estatura do voleibol, não vai dar muito combate, né, em relação à altura de ambos, assim, a basquete, assim, a natação. E assim o futebol, se tu for muito alto, geralmente, isso aí é só comentário, geralmente tu não tem muita coordenação, né? Fala que tu é Seu mais desempenho não é bom, descoordenado, né? mais descoordenado, não é um esporte onde o esporte, a parte do esporte do futebol que te ajuda na altura, se fosse goleiro. Aí é um treino diferente do treino de quem joga na linha. Mas para jogar na Até linha pra muito zagueiro, né? alto, né? Exatamente. Para quem jogar na linha que é muito alto, não se encaixa, né? Perfeito. E o que eu ia dizer também, a questão sobre não crescer, né? Quando tu pratica musculação. Vou falar da musculação em si, porque já vi artigos que falam sobre isso. É somente na musculação, única e exclusivamente na musculação, você consegue trazer o aumento da produção Perfeito. do hormônio GH. Quando se fala de homens, geralmente se fala, o garoto, geralmente se fala, pelo menos na pré-adolescência, se fala só de testosterona. Mas a testosterona não é um hormônio de crescimento. A testosterona é um Sim. hormônio sexual e de força masculino. O hormônio de crescimento, tanto feminino quanto masculino, sim, unissex, é o GH. E é comprovado cientificamente que o único esporte que
você consegue aumentar a sua produção de GH é sim a musculação, onde você pratica um esporte sem impactos. Eu digo impacto articular ou probabilidade de lesões. De 10 pessoas, eu falo com propriedade, entre 10 pessoas, apenas 2 se lesionam na musculação e essas 2 com certeza estavam treinando sozinha, achando que conhece o suficiente do que é musculação. Cara, eu ainda tiraria aí. Tu botou muito ainda, botou duas. Eu diria uma só. Pois é, aí está o meu professor aí em cima aí para poder nos Eu diria. fechar mais nessa ideia aí. Pois é, como é, o Ainda Oliveira está foste dizendo aí. bondoso. Falou dois, né? Eu falaria só uma, né? Então o cara tem Exatamente. que ser muito desastrado mesmo para se arrebentar na musculação, né? Muito desastrado mesmo. Exato. Porque, como o Bruno falou, é um esporte. As pessoas podem considerar como não, a musculação não é um esporte, é uma modalidade, mas acaba sendo dita e tendo sendo vista como um esporte hoje, né? Já foi reconhecido mundialmente como um esporte. E aí as probabilidades de se lesionar, elas são praticamente quase que nulas, né? A questão do impacto articular é a mínima possível que você vai ter, é, a não ser quando você é leve e tem uma sobrecarga excessiva de peso, e aí você pode estar se lesionando algumas articulações, dizendo assim diretamente da coluna vertebral, né? Dependendo do qual seja o exercício que você vai estar fazendo. Mas de É, resto, porque as os outras ossos, né? articulações. Os ossos, e falando de coluna vertebral, né? Os paravertebrais, eles conseguem suportar uma determinada pressão, né? Pressão, não rotação, Isso. mas pressão, tanto de cima para baixo, tudo. Não pressão e rotação junto, mas pressão eles conseguem suportar. Os ossos também, sem impacto nenhum. Agora, saltos, algumas pessoas não sabem, mas já é uma boa informação. A gente desenvolve com altura a partir das extremidades dos ossos. O centro do nosso, vamos falar assim, do osso da perna, não da coxa, né? Da perna. Uhum. A tíbia, né? Vamos falar da tíbia. Então, ela tem o centro, né? Quando a gente nasceu, nossa tíbia é pequena. Então, a gente só consegue desenvolver em altura quando a tíbia se alonga a parte de cima com encontro ao fêmur e a parte de baixo com encontro já no pé. Então a gente se desenvolve nas extremidades. Então em fase de crescimento, você provocando impactos repetitivos dessa forma, comprimindo as tuas articulações e as partes das extremidades onde você desenvolve, pode ser que você pode, tá? Artigos dizem pode, nada de confirmação, mas pode É uma vir a hipótese. ter problemas de questão de desenvolvimento em altura, problemas articulares, enfim. Nesse tipo de esporte, tirando a musculação. Que é como o Oliveira disse aí, né? Fui bonzinho quando eu disse dois. Na verdade, se for um, ainda é demais. É isso mesmo. Então, para se lesionar, cara, tem que pegar o pior professor da face da Terra para se lesionar. Porque Qual foi na a, per- qual foi a, per- musculação, qual foi a pergunta aí mesmo, mano, que o o Júnior cara fez? disse aqui, ele disse que ele, cadê? Aí, ó, ele falou isso aí pra ti, ó. É E ele, aí, joga nada esse gajo. Parece o é igual Neymar. time do Remo, Parece o Neymar. Não pode ver o chão que quer se jogar. Parece que é piscina. Vai só, fazer natação. só que tá rolando, né? É. E aí, é muito importante esse diálogo, né? Então, que fique aí o aprendizado para quem tem filho ou filha que tem essa dúvida, meu filho tá precisando se exercitar, mas eu não sei o que colocar ele. Então, a melhor atividade física é colocar aquilo que seu filho tem mais afinidade de praticar, tá? Não adianta colocar, por exemplo, o seu filho para fazer uma arte marcial se ele não tem afinidade, se ele não gosta. Tá certo que a arte marcial ela é uma ótima modalidade para o seu filho estar treinando por conta da questão das lições, da filosofia que a arte oferece, né? Te dá aí uma boa mudança nas atitudes, no comportamento,
Vou Mas se a obedecer criança regras, né? não tiver interesse, vai ser só mais uma coisa qualquer que ela vai estar aplicando ali. A não ser que, de repente, em algum determinado momento, ela mude o seu ponto de vista com relação àquela atividade que ela pratica, e aí ela passe a gostar, ela vai começar a se dedicar e se empenhar mais. Mas é procurar sempre ver o que seu filho ou sua filha tem mais afinidade, mais habilidade de estar praticando. Não adianta forçar se a criança não tem aquela habilidade, não tem aquela característica de modalidade para fazer, né? Porque Exato. aí vai ser só um estresse. E aí, às vezes, pode estar prejudicando aí o processo da criança. Olha aí, ó, Thales acabou de falar. Eu É trabalho com exatamente isso. crianças e vejo sempre pais frustrados que frustram os filhos por querer que eles sejam algo que eles não foram. E eles acabam ficando no esporte. É É exatamente isso foi o que eu mesmo, acabei de Thales. Tá falar. certo. Parabéns, pai. Foi o que eu É isso acabei de mesmo. falar, exatamente isso. Então, por exemplo, na escola onde eu atuo, eu sempre direciono. Por exemplo, eu vejo crianças que não têm aquela dedicação nas aulas de educação física. E isso não é certo que grande parte, por exemplo, a grande maioria das vezes é o professor que não dá uma boa aula. Mas isso é muito difícil de estar acontecendo. Então, a grande maioria das vezes, a criança ela não tem a certa afinidade com, por exemplo, alguma aula que o professor esteja dando. Mas, de repente, se o professor levar uma aula que, de repente, chame a atenção e é aquilo que a criança gosta, ela vai lá e vai se meter na aula, Faz né? até Por questão de exemplo, participar. e exatamente, ajuda e tudo mais, é totalmente participativa. E aí a galera, por exemplo, na escola, como uma prática de vivência minha, né? A galera aí, a molecada hoje em dia, se for fazer gosto, todo santo dia é bola, é bola, é bola, é bola. E tia, não Ah, vai é ter bola? verdade. Não, eu não trabalho bola nas minhas aulas. Eu trabalho o quê? Valores, né? Trabalho coordenação motora, trabalho ajuda com os colegas, eu trabalho a forma de equipes para se tornarem aí cidadãos cada vez melhores na sociedade, porque é isso que a gente precisa. A gente não precisa criar mais pessoas futuramente competitivas, porque de competição o mundo já está cheio. Verdade. E aí a gente tem que procurar valorizar cada vez mais e enfatizar cada vez mais esses valores aí pessoais que a gente pode estar proporcionando para essas crianças. Porque senão vão ser crianças frustradas, como o Thales falou. É uma modalidade, por exemplo, o pai queria que o filho fosse queria ser jogador de futebol, só que não teve tanto sucesso. E aí, de toda qualquer forma, ele quer forçar o moleque a estar lá na escolinha de futebol. Mas não é aquilo que o menino gosta. O moleque gosta de lutar jiu-jitsu, por exemplo, Exato. né? E aí o cara tá ali gastando dinheiro, tá investindo dinheiro, tá gastando tempo, tá estressando a criança, não tá vendo resultado, depois ainda pensa que é a escola que não presta, enfim. Então tem que parar de estar com essa situação, a gente não pode ver, não pode se ver nos nossos filhos, a gente tem que educar nosso filho para ele tomar decisão e escolher o que ele quer praticar, escolher o que ele quer ser da vida. Claro, não posso deixar largado também, mas tem que ser firme com relação aos meus ensinamentos, à questão de valores e ética, como eu sempre falo. É isso. Com certeza. Tá certo. E aí, vamos responder a perguntinha da Lu. Não sei se a Lu ainda está aí. Lu, se tu estiver aí, dá um sinal de vida aí pra gente. Tem uma pergunta aqui que o Wesley fez, mano, Pode fazer aí. sobre o BCAA. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele falou assim, sobre o BCA, já ouvi falar que não é muito importante em relação aos outros suplementos. Queria saber a opinião. Tá, Wesley, seguinte. Sobre o Eu já falei minha BCA. opinião nos Tu comentários. colocou lá? Erivelto, Erivelto, Para grande aí, velho. Erivelto. Muito bom, Thales. É isso aí, cara. Muito bom. Eu tenho acompanhado o teu trabalho. Tu tá fazendo um ótimo trabalho, cara. Parabéns, viu? É aquilo como a gente falou ontem, faz o que ama, né? Quando a gente faz o que ama, Hum. as pessoas ao nosso redor, elas se identificam, né? Mas aí, continua aí com a resposta do Wesley. Vai lá. Pois é, a minha opinião sobre o BCA, ele, eu faço uso. Eu faço uso porque na musculação, vou dizer, na Vai lá, musculação, pode ir. É a sua opinião, né? esses aminoácidos, atenção, que eu digo que eu uso não significa que eu faço correto.
Estou passando a minha Perfeito. vivência, estou passando a minha vivência Sim. e estou passando sobre coisas que também já pesquisei, e se já tomei, porque pesquisei e estou fazendo testes. Nada que eu indico, ou eu já fiz muita coisa que não dá certo. E comento, olha, isso aqui não faz porque não dá certo. Já fiz muitas vezes, isso aqui não deu certo. É a minha opinião, eu dou a minha opinião. Agora vai da pessoa, né? Se querer ou não. A respeito do Uhum. BCA, eu acredito que ele se encaixe melhor no, na musculação. Porque se na musculação tu precisa trazer, para te ter a hipertrofia, tu precisa entrar num estado praticamente catabólico, celular e proteico na tua musculatura. Tu precisa quase que acabar toda a tua produção necessária de hidratação, de proteínas celulares e musculares, correto? Ou seja, Quando tu para não chega... tirar dúvida, É, então, para entrar nesse processo de catabolismo, é. propriamente dito, a gente tem que passar mais de 1 hora dentro da academia, então, por exemplo. Não tem necessidade. Tá. Para te entrar nesse processo de catabolismo celular, não me vem a palavra, mas entrar no catabolismo celular a nível de hipertrofia, só precisa utilizar metodologia de treino. Tu pode trazer hipertrofia treinando meia hora, pode trazer hipertrofia Sim. treinando 45 minutos, isso depende da fase, depende da alimentação, isso depende de tudo. Mas, para essa suplementação se fazer necessária e benéfica, você precisa, com toda certeza, trazer catabolismo celular, ou seja, zerar estoques de praticamente proteico das tuas células. Oxigênio, creatina e, enfim, tudo que tem disponível nas tuas células musculares, tu tem que ter praticamente abaixo. Por quê? Tu zera aminoácidos de cadeia ramificada. O BCA, ele é uma cópia, né? É Sim. uma cópia através... Sintético, né? Ele é uma cópia, ou tenta copiar ainda até hoje 100% desses aminoácidos que vão junto no suor ou vão junto na tua contração muscular e são necessárias que tu utilizem elas para a tua contração muscular, para a tua fase excêntrica e concêntrica do movimento. Tu precisa É. utilizar isso para conseguir trazer uma boa contração, uma boa extensão e trazer, né, zerar isso e trazer hipertrofia. Então ele se encaixa melhor no esporte de musculação porque ele consegue te atribuir uma determinada quantidade, dependendo da concentração desses aminoácidos. O BCA ele não é apenas um aminoácido, ele é composto por três, né? Que é a leucina, isoleucina e valina. Isso tudo você produz, são proteínas que você produz dentro das células musculares. E para você fazer jus a repor, assim como a creatina, você praticamente tem que zerar do corpo. Zerando do corpo utilizando o treinamento. No caso do BCA, a indicação seria para quem pratica musculação, tem consciência corporal, treina hipertrofia, treina forte hipertrofia, não tem medo, vai o número de repetições que seja necessário até trazer a falência muscular naquele exercício. O BCA vai funcionar dessa forma. Agora ele não é aquele que nem a gente estava conversando ontem, aquele kit. Acabei de entrar na musculação, preciso ter BCA, creatina e whey, senão não acontece nada. Não. O BCA ele é eficaz para quem treina dessa forma, para quem treina hipertrofia, para quem tem o objetivo de ficar com um corpo definido, para quem gosta e procura isso. Ele sim vai funcionar para quem tem esse objetivo. Se o teu objetivo não é na musculação e ter hipertrofia, sim, é gasto de dinheiro, eu concordo contigo. Ele não vai ter a mesma eficácia para outro esporte. Esporte de endurance ele não tem eficácia, porque tu não consegue Sim. zerar leucina, isoleucina e valina correndo 10 horas seguidas, subindo 50 quilômetros de escada, pedalando por 19 meses, não consegue zerar esse estoque.
porque são exercícios aeróbicos aláticos, onde tu precisa de conservação dessas proteínas e de oxigênio para te poder conseguir teu objetivo. Na musculação não, tu precisa acabar com isso tudo. Tu precisa tirar do corpo todo o estoque de oxigênio, proteínas e tudo, e depois repor tudo. Se repor de fora, fica mais fácil, né? Por isso, a utilização do BCA, a creatina, são tão eficazes também nesse esporte. Se o ainda estiver aí, foi essa a resposta aí, ué. Atenção, Beleza. atenção que todos que estão aqui, essa é a minha opinião, ok? Sim. Não sou dono da verdade, nunca serei. Exatamente. Então, cada um pensa de uma forma É. e, como eu falei ontem, a gente tem que pegar as informações e tem que filtrar, né? Isso. Tudo que é bom e não chegar e tomar como verdade absoluta o que o fulano, o ciclano chegou e falou na internet. O que acontece bastante é aquilo que eu comentei mesmo, a pessoa sobre o negócio da internet, que ajuda bastante, mas também para quem não consegue absorver, aí entra na academia, vê lá o Felipe Franco, qualquer nome, vê Felipe Franco, vê lá o Stronda, fica grande porra, esses negócios, e ele depois do treino toma lá o BCA, toma creatina, toma whey, o cara fala, porra, o cara tá assim, além das bombas ele tá tomando creatina, eu sou gordinho, eu tenho que tomar creatina, eu tenho que tomar BCA, isso não funciona, é essa porra toda aí tendo que gastar dinheiro com isso, entendeu? Aí, ó, essa daí já é contigo aí, ó. O Wallace tá te perguntando aí. O que recomenda para corredores de alto rendimento? Sempre vejo a recomendação de PCA para nós atletas de corredores. Pois é, como eu te falei, agora há pouco, eu recomendaria creatina. Eu já ia falar isso também. Eu não recomendaria BCA. Agora sim, se tu é profissional de alto rendimento, tu vive disso, tá? É claro que tu tem que cuidar do teu ganha-pão. Exato. Então, se tu vive disso, tu não corre 3 vezes por semana porque tu gosta. Eu acho que eu entendi a indicação aí. Entendeu? Eu acho que eu entendi. Não, a indicação que ele falou, porque ele falou, sempre vejo recomendação do BCA para nós atletas. O que acontece? O atleta de atletismo, lógico, né? Ele não vai treinar somente a corrida, lógico. Exato. Não adianta. Ou, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, o Usain Bolt, que é o cara mais conhecido nessa modalidade. Ele não treina só corrida. Se tu for parar para observar, ele não treina só corrida. E foi o que a gente, ele treina musculação. Foi o que a gente tratou ontem. O cara não fica cada vez mais veloz porque ele treina corrida. Exatamente. Ele treina musculação. Ele aperfeiçoa a técnica, né, para fazer os sprints cada vez no menor tempo, porém ele trabalha a musculação. E é nesse trabalho de musculação que entra a questão do uso da BCA, como o Bruno exatamente. É isso mesmo. Muito então, bem, exemplo, professor. Depende de qual é o momento, por exemplo, que tu queres colocar essa utilização da BCA. É durante o treino de musculação? Beleza, é utilizar, é recomendado. Mas é durante o treino de corrida, por exemplo? Então já não é tão bom, então tu já corre para creatina. Né? Então depende muito de qual é o período que tu vai estar utilizando as substâncias e qual é o tipo de treinamento que tu vai estar usando. Pois é como ele falou, ainda não dá para viver disso, mas eu já estou correndo entre os grandes. Beleza, então, tipo, se muito bom, parabéns, exatamente. Então, se tu realiza outro treino, atenção, desculpa, se tu realiza o treino de musculação para o benefício do teu desempenho nas corridas, sim, BCA se torna eficaz. Agora, se somente tu aperfeiçoa os teus treinos de corrida, somente correndo, aí BCA já não vai ser interessante para ti. Fica na creatina aí e vais bem. De dinheiro. Aí vais bem. Agora, se, como eu falei, né? Eu vou repetir mais uma vez. E como o professor aí também falou, se você sim utiliza um excelente treino, se você executa um excelente treino de musculação, em busca de aumento de massa muscular, para potencializar a sua velocidade, se essa é a sua característica de corredor, né? Atleta corredor, se é de alta velocidade ou de longa duração, se você utiliza musculação, sim,
Na musculação, nos dias de treino de musculação, você utiliza o BCAA. E também a creatina, atenção, não é creatina. Agora, se você não faz musculação, somente treina corrida para melhorar cada vez mais a sua técnica e a sua constante na corrida, não usa BCAA, usa só a creatina. O Ó, Bolt, foi o que ele falou, são corridas curtas de 100 e 200 metros. Para a gente correr Exatamente. 42 quilômetros, o que me receitaria? BCAA e Gatorade. PCA e Gatorade. Não, desculpa, perdão. Creatina, né? Creatina e já misturado no Gatorade, atenção. Exato. Tu pode ir fazendo a manutenção de acordo com o tempo, bebendo o Gatorade com a creatina. Peço desculpas, é isso mesmo. Creatina e Gatorade. Por que acontece? Na hora lá que o Bolt vai fazer, por exemplo, os 100 metros, 200 metros dele, né? Ele precisa ir de contração rápida demais. Então, o BCAA ele vai dar esse up, como posso dizer assim. E aí a creatina, ela já não é... Claro que ele faz a utilização de uma porrada de suplementos, mas te deixando bem claro aí na realidade, né? Ainda tá, eu acho que meio que essa dúvida aí, né? Mas o Bruno já acabou de matar essa dúvida aí com relação ao que utilizar. Então, por exemplo, o Bolt, ele é um atleta de curto espaço, porém ele precisa ter um desempenho muito alto e uma contração muito rápida para ele percorrer aquele espaço no menor tempo possível, né? Então ele trabalha aí a potência muscular, trabalho de potência é direto na musculação. Tanto é que se tu parar para ver, de repente tu pesquisar no YouTube aí treino do Bolt, na musculação ele deve trabalhar a perna aí, cara, acho que no mínimo umas 4 vezes por semana, no mínimo. Pesquisa aí, Wallace, o treino do Jardel Gregório. Eu fiz um curso uma vez com o treinador Olha o dele, Silvio Veras aí, rapaz. Antônio Carlos Silvio Gomes. Veras. Antônio Carlos Já ouvi Gomes. falar desse cara aí, Antônio Carlos Gomes. Ele é o treinador de musculação do Jardel Gregório. Ele não é o treinador de técnica de corrida, mas ele passa os treinos de musculação. Chamou de Bessa, né? Esse Erivelto é uma sacanagem. É muito açaí também, funciona. Ele passa o treino de musculação e testa a técnica que o Jardel já tem, né? O Jardel, ele não é só não é só de velocidade. Ele também é de salto. O salto, né? É isso, salto de distância. Então ele corre uma velocidade bem grande e salta. Foi onde ele se fez, né? Exatamente. Salto de distância, né? Salto de distância. Mas ele também, nos treinos, já vi os treinos dele, ele também treina velocidade para 100 metros, porque ele precisa estar mais rápido possível e ter uma boa impulsão. Para saltar mais longe, né? Eu vi ele fazendo agachamento, 5 repetições, com 400 quilos na barra livre. É mais ou menos esse pique aí, é igualzinho como eu treino. Agachamento, é igual a mim também. 400 quilos na barra livre, agachando 90 graus, sem ajuda. Ainda fazia aquele arranque, pá, e dava aquela travada na articulação. Paulado, atleta né, de corrida, vê o tamanho da perna do cara. Potência Só que é aquele esquema que foi falado. Ele é de curta duração e potência. Ele precisa do BCA e precisa da creatina. Já o nosso amigo Wallace, que é corredor de maratona, 42 quilômetros, só tem que fazer fazer a manutenção de eletrólitos, sem dúvida nenhuma. Então, um Gatoradezinho durante, um gole aqui, um gole ali de Gatorade a creatina, a partir de 10 km já acho que já dá para começar a tomar. Também de guti-guti, só a manutenção. Perfeito. E aí vamos finalizar respondendo a pergunta da Lu. Não sei se ela ainda está aí, mas depois ela assiste a gravação. O que a gente pode recomendar para ela aí, por exemplo, para endurecer, como ela disse, qual tipo de exercício certo para endurecer o que está mole? Ou seja, o corpo, né? O corpo quando está muito flácido aí, o que a gente pode estar indicando para ela aí? Ela quer um exercício específico? Acredito que pode ser o tipo de treinamento. Qual tipo de treinamento, né? Musculação. Perfeito. Porque o que acontece? Se você não tem a quantidade de massa muscular o suficiente e você trabalha a questão de perda de peso, emagrecimento, somente perda de peso, atenção. Que existe o emagrecimento, perda de peso,
E o emagrecimento que é o quê? Você perde gordura e ganha massa muscular. Então, se você fez uma dieta e não praticava a atividade física mais lúdica, uma caminhada e tudo, o que acontece? Você vai perder a gordura. Ah, E aí o nível de massa muscular não vai aumentar. E geralmente tem essa sensação de flacidez. Flacidez por quê? Se você não pratica atividade mais intensa, você não consegue ativar o colágeno celular, que é onde também ajuda a dar uma enxugada nessa moleza toda aí, né? Dá uma rigidez maior na tua pele. Então eu indicaria musculação. Indicaria musculação com pesos, vai fazer com que fique mais durinho a tua musculatura e aumente a tua capacidade de produção de colágeno, onde a tua pele também vai ficar melhor e vai começar a colar mais na musculatura. E essa sensação de flacidez e moleza suma. Atenção que a minha perfeito. opinião de exercício, né, em específico. Praticar atividade em específico musculação. Fora que tudo tem a dieta, descanso e dedicação. Exatamente. É o que a gente sempre vai falar aqui. Se não tiver o tripé forte, a Exatamente. casa cai. É isso aí. Ainda digo mais, para finalizar aí a fala, né? A musculação e uma complementação aí com alguma outra modalidade pode ser uma ótima combinação, né? Sim, sim, porque No, ajuda, no ajuda, treinamento funcional, um ajuda também, ajuda crossfit, também a continuar perdendo peso se ainda não chegou no peso ideal e eleva o nível de massa muscular. Então é aquele perde e ganha, né? potencializa o resultado. Exatamente. Exatamente. Então pronto. Do jeito que a gente conseguiu fechar aí. Surgiram algumas dúvidas aí, ó, do Wallace. Então ele perguntou, vamos finalizar só com essas duas perguntinhas aí, Wallace. Gel de carboidrato funciona na musculação? Gel de carboidrato? Vou É passar na. aqueles que eles dão durante o triatlo, lembra no triatlo que eles davam aquele tubinho assim que o cara só fazia rasgar e Tá. tomava? Aí nesse caso não. Nesse caso não vai funcionar porque ele é como se fosse a quantidade é como se fosse uma dextrose, trazendo por na musculação. É, 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 é um carboidrato de absorção rápida para continuar treinando em potência. Entendeu? É como se tu tivesse apagando teu fogo do churrasco e tu bota mais carvão no fogo. E aí aquela labareda aumenta. É como se fosse no Velozes e Furiosos. Falta só aquilo ali para te ultrapassar. Tu aperta o botão no nitro, dá o último gás e tu acelera. É uma é, absorção praticamente muito rápida para ser queimado sem parar. Tu tá correndo, e põe esse gel e acelera mais o desempenho e tu não para, né? Para musculação já não é interessante. Musculação que eu perfeito. digo, no caso para reforçar a musculatura para corridas, tu precisa dar treino de hipertrofia. Claro, tu treina força também, isso é interessante. Mas para treino de hipertrofia, esse gel de carboidrato não é interessante. Beleza. Muito bom. Show de bola. É isso. É isso. Silvio Veras até complementou aí, ó. Repositor funciona muito no ciclismo. É isso aí. É reposição, né? Reposição energética. Carboidrato, fonte de energia, né? Olha aí, salto triplo medalhista, é isso mesmo. Lá do cara, lá do Jardel Gregório, grande. Jardel. Nem tá mais competindo, Não, tá? não tá mais, Competindo? é Aposentou já, né? Muito tempo. comentarista da Globo agora. Pois é. Tá aí, Bruno, isso daí é contigo agora. Professor, qual tipo de treinamento devo fazer com clientes com fibromialgia, onde as microlesões afetam bem mais essas pessoas? Para finalizar, hein? A última É essa. que não apareceu essa pergunta pra mim. Foi o Wallace que mandou aqui. Qual tipo de treinamento eu devo fazer com clientes? Vou fixar aqui. Tá. O tipo de treinamento com fibromialgia? Quer que eu responda? Manda O aí. pessoal acha que eu faço apologia, né? Mas não é. Eu sou suspeito, mas é a verdade, pessoal. Musculação. Já tive aluno com fibromialgia. Então, Melhorou pronto. muito, Falei, melhorou muito eu, com musculação. eu É falei claro, ontem é essa claro resposta. que ela fica. É claro que ela. Assim,
quem tem fibromialgia e não pratica a musculação, toma medicamentos para amenizar essas contrações involuntárias, essas dores, né? Mas quando você provoca elas, as contrações são provocadas, esse nível de descoordenação diminui. Então não tem a necessidade de estar tomando medicamento todos os dias. Tu tem que tomar para manutenção, porque quando tu não estiver treinando, pode ser que apareça uma crise e as dores vêm muito longas e espaçadas. Mas musculação. Perfeito. Musculação é o que salva, velho. Não tem. Só tem duas possibilidades. Ou a musculação ou o Deus. Ô Jesus. Deus, ou esperar Como, ele te chamar, né? como Pra bater um preferir aí, né? papinho. Quem for católico, quem for evangélico, enfim. Exatamente. No O mais, pessoal é pode isso. achar, o pessoal pode Musculação é achar o que salva. que é uma apologia, porque é o que eu gosto de fazer, Mas quando? Não é não. é o que nos ajuda a pagar nossas contas, foi a profissão que a gente escolheu. E eu digo que foi a profissão que eu encaixaria. Não dava para ser advogado, não dava para ser médico, não dava para ser uma porra nenhuma, só dava para ser professor de educação física praticante de musculação. Atenção, que eu jogo futebol, não sou bom, jogo vôlei, não sou bom, participo ali, tô lá, né? Tô lá brincando, Exato. divertindo e tudo, mas eu gosto mais da musculação. Então não é só porque eu gosto da musculação que tudo é melhor de musculação. Não é, eu não tô mentindo para vocês. Tanto que a gente tá aqui sábado, acho que deve ser já para ir mais de 11h30 da No- noite, falando para vocês. 11h40. Exatamente, falando para vocês o benefício da atividade física e da musculação. Acho que se não fosse verdade e só quisesse ganhar dinheiro com isso, a gente não estaria aqui perdendo tempo que, vamos e convenhamos, não estamos ganhando dinheiro. Perfeito. Compartilhando conhecimento, né? Exatamente, a gente está ganhando Então, mais experiência. Aí, quando a gente compartilha conhecimentos, a gente ganha experiência. E a gente, pelo nosso juramento, se sente mais à vontade de estar ajudando o próximo. É isso que a gente perfeito. ganha, satisfação profissional. Aqui dinheiro, não. Dá pra ganhar. Ah, nesse caso daria, né? Se esse povo aí tivesse, em vez de Vai, ver um filminho no Netflix, estivesse assistindo a gente, talvez, quem sabe, tava poxa, ganhando mais. seria, seria bom, seria bom, seria bom. Mas vai melhorar, vai melhorar. Vai sim, com certeza o projeto vai O continuar. Wallace, ele falou que é estudante de educação física, um dia é muito bom, é isso aí, cara. É sempre buscar conhecimento, é muito importante. Enquanto estudante, né? E educação física é uma área, não só educação física, mas toda e qualquer área que você se dedique a ser profissional daquela área, daquela profissão, você precisa estar estudando constantemente, não é porque, eu me formei, pronto, acabou, não vou mais ler, não vou mais estudar, não quero mais saber de nada, já fiz tudo. Não, aí que você se engana. É aí que começa o aprendizado, é aí que tu tem que buscar mais e mais e mais, porque tu pegou ali aquela base da faculdade só para tu ter o teu diploma ali, mas a Exatamente. dificuldade real maior é após a faculdade, porque tu não vai ter professor para te ensinar, tu não vai Exatamente. ter Ali é a professor para estar experiência, te né? dando as dicas, Ali tu é vais fazer botar, por ti mesmo. ali é botar a cara a tapa e aprender, pai. Acertar e errar Acertar e é isso, errar. é a nossa vida. Acertar Acertar e e errar errar. todo dia. Acertar e errar todo dia. É um leão por dia, Exatamente. pai. Musculação, jiu-jitsu e whey. Pode crer, é isso mesmo. Os... Erivelto, isso mesmo. Muito bom. Eu tô paradão agora do Gil, eu tava treinando o Gil aí. Eu Tava vi. quase pegando a faixa azul e aí aconteceu a pandemia aí foi foda. Fodeu Pô, comigo. verdade. Mas a gente vai voltar. Vai voltar. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Foi muito bom esse bate-papo. E aí, amanhã, Foi mesmo. novamente, Peço, às peço dez h desculpa. 30 Peço desculpa pelo atraso aí, relaxa. pessoal. Olha aí, ó, Erivelto, fica desperto, que tu vai ser um convidado para falar sobre essa temática aí, hein? Anota aí no teu caderno, na tua agenda. A gente vai Exatamente. bater esse papo, a gente vai ajustar essa parada aí. Gestão esportiva, isso é muito importante, cara, é muito importante, porque vamos só deixar uma palhinha aqui. Após a formação, por exemplo, de educação física, aí surge aquela inquietação, me formei, e agora? O que que eu vou fazer?
Tem Exatamente. muita gente que não sabe o que fazer. Como Né? E dizia, aí como essa dizia, gestão esportiva ela é muito importante, como dizia o Gabriel porque, Paz Neto, né? Como dizia o Gabriel Paz Neto, estagiários empregados, formados desempregados. cara, é a pior parte, né? É a pior parte. Então, falar sobre o esporte e a gestão esportiva é muito bom, porque hoje, por exemplo, o profissional de educação física ele pode estar trabalhando. Cara, eu digo assim, que a nossa profissão é uma das, se não for a melhor, é uma das melhores profissões na face dessa terra, né? Eu não queria ser médico, não, cara, porque tá doido, né? Eu vou operar uma pessoa, a pessoa morre na minha mão, Deus me livre. Né? Eu prefiro ser profissional de educação física, velho, porque eu trago saúde para as pessoas através do exercício físico. Eu prefiro também trabalhar com essa pessoa depois que ele já foi operado por um médico. Ele vem É, até mim para eu continuar mantendo a vida dele. Mas a vida dele está nas minhas mãos. Nesse não, sentido que eu ixi, falo, já é lá, mais tá complicado. louco? Não, tá doido? Não, 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 negativo. E aí, falar sobre essa questão da gestão, e é muito importante, porque, por exemplo, tem muita gente aí que está no último semestre da faculdade, e aí começa a abrir assessoria esportiva, e não entende de nada de gestão, não sabe como controlar o dinheiro, não tem controle de caixa, não tem uma Exato. noção do quanto cobrar, e, cara, isso fica marginalizando a profissão, e é complicado, mas a gente vai organizar essa live aí, viu, Erivelto? Organiza uma parada legalzinha, depois me chama no direct aí, me manda teu WhatsApp que a gente vai A gente organiza organizar aí, essa ó, situação. uma live com os três, numa rodada de açaí para cada um. Tudo por conta do Erivelto, Por hein? conta dele, velho. Thiago, quando vir pra Tucuruí, avisa pra gente fazer um treino sozinho. Beleza, pode crer, Wallace, tranquilo. A gente vai tocar um projeto aí em Tucuruí também, muito em breve. Cara, quer uma dica? Cola na Aline, cara. Cola na Aline aí, que ela vai te ajudar bastante. Tirar tuas dúvidas, entendeu? O que tiver de dúvida também que eu puder te ajudar, pode chamar aí. A gente vai estar aqui para ajudar. O que eu não souber, eu vou pesquisar, vou tentar achar uma resposta e vou te trazer. Qualquer coisa, chama o Bruno também, que o Bruno é muito acessível aí. Ajuda também Pode a galera chamar. de coração. E aí a gente está aqui para construir cada vez uma melhoria na nossa profissão. É E é isso isso, mesmo. valeu, Brunão, mais uma Beleza, vez. tamo Muito junto. obrigado aí pela live. É isso. Amanhã tem mais, 10h30, galera. Quem tiver aí, já deixa salvo aí no celular. 10h30 amanhã, às Tragam suas 22h30 da perguntas, tragam noite. suas dúvidas aí. Já deixa aí suas dúvidas na canetinha, na ponta da caneta e no papel, que a gente vai estar aqui para resolver essas paradinhas aí. É isso Beleza? aí, é isso Boa mesmo. noite, muito obrigado pela participação de Beleza. todos. Bom descanso, bom Bom domingo resto pra de vocês aí. sábado. Bom domingo para vocês. Amanhã a gente se fala. Valeu, Aí, valeu, abraço, abraço. falou. Falou.